Boa tarde. Eu sou Patrícia Miranda, diretora da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, e eu tenho a honra de abrir o centenário Paulo Freire, evento que muito nos orgulha, não só por poder trazer para o campo de comunicação a incalculável importância, né, do legado do Paulo Freire, mas também por poder contar nesse encontro com assim a inestimável participação da Anita Freire, que é a sucessora legal do Paulo Freire, né, e vai, enfim, nos dar ter aqui uma participação que muito nos honra, né, pelo ineditismo da coisa para nós aqui. Essa participação dos 100 anos do grande educador, escritor e filósofo brasileiro Paulo Freire foi pensada pela Faculdade de Comunicação Social da UERJ, mas assim, mais especificamente pelo LACOM, que é o Laboratório de Comunicação, Cidade e Consumo, em parceria também com a Abrapcorp, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores de Comunicação Organizacional e de Relações Públicas. Então, é um prazer enorme para a UERJ poder contar com essa parceria com a atual diretoria da Abrapcorp, presidida pela professora Fábia Pereira Lima, e cujo vice-presidente é não só o nosso professor, o querido professor Ricardo Freitas, do Departamento de Relações Públicas, mas também o atual vice-diretor da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Né? Queria agradecer, então, nessa oportunidade, a participação dos professores Vinícius de Lima, Raquel Paiva, Nita Freire, que eu já falei, Cecília Peruso. A Raquel é professora emérita o professor Vinícius, desculpe, primeiro professor emérito da UNB, né? A professora Raquel, professora emérita da UERJ e pesquisadora visitante do programa de pós-graduação em comunicação da UERJ. Nita Freire, educadora, doutora em educação pela PUC de São Paulo, e também sucessora, como eu disse, do legado do Paulo Freire. E Cecília Peruso, que é pesquisadora visitante também do nosso programa de pós-graduação em comunicação. Queria, então, na verdade, eu não quero nem gastar nada do assunto Paulo Freire, que é muito rico e que tem gente muito mais competente aqui para falar hoje. Eu queria passar logo a palavra para a Raquel, mas eu antes queria dar as boas-vindas a todos vocês que estão assistindo essa nossa celebração do Centenário Paulo Freire e desejar a todos nós aqui um grande encontro. Tenho certeza de que será uma grande contribuição para essa aproximação que a gente quer muito de todo o trabalho do Paulo Freire na área da educação para a comunicação também. Muito obrigada a todos vocês e vamos ter um grande encontro hoje. Muito obrigada. Raquel, por favor. Olá, obrigada. Obrigada, Patrícia, minha amiga e professora, diretora da Faculdade de Comunicação. Também queria agradecer imensamente ao meu amigo, professor e pesquisador e o coordenador do LACOM, né, da Faculdade de Comunicação da UERJ, o professor Ricardo Freitas, toda a sua equipe, pela proposta e realização desse evento, em homenagem aos 100 anos de Paulo Freire. E a UERJ tem sido uma das universidades brasileiras mais engajadas, né, na comemoração do centenário, com inúmeras atividades ao longo desse ano. E eu queria agradecer também pela mediação da conferência de abertura do evento, que vai ser do professor Vinícius de Lima, professor emérito da Universidade de Brasília. Foi Vinícius Arthur de Lima quem introduziu, teoricamente, o Paulo Freire na área da comunicação. Teve especialmente o seu livro Comunicação e Cultura, As Ideias de Paulo Freire, que foi editado em 1981. Depois foi reeditado para os 90 anos de Paulo Freire, em 2011. E agora, com a comemoração do centenário, a gente tem um novo livro, Paulo Freire, A Prática da Liberdade para Além da Alfabetização, que é editado pela Fundação Perseu Abramo, com o lançamento que está previsto para o próximo dia 6.
Mas Vinícius de Lima, ele não só tem uma produção teórica sobre Paulo Freire, ele manteve uma relação pessoal com o professor Paulo Freire, bem como com a sua primeira esposa, Elza, e também com a Anita Freire, que vai estar conosco na mesa seguinte. Vinícius é sociólogo pela UFMG, com mestrado e doutorado pela Universidade de Illinois, e atualmente, como eu falei, também a professora Patrícia é professora emérito da UNB. E é importante a gente também mencionar que ele também é autor de inúmeros livros, sobretudo nas áreas de mídia e de política. É importante citar o Teoria e Política, com 3 edições e 2 reimpressões, e Cultura do Silêncio e Democracia no Brasil. Hoje a gente vai ouvir o Vinícius de Lima com a sua conferência, que é o título do seu novo livro, Paulo Freire, A Prática da Liberdade para Além da Alfabetização. É com você, Vinícius. Muito obrigado, Raquel. Queria agradecer ao UERJ, que fez esse convite, a professora Patrícia, né? Especialmente a você, Raquel. E eu tenho a impressão que se Paulo tivesse vivo, ele estaria muito feliz com esse evento, porque não acredito que seja comum uma homenagem a Paulo acontecer numa faculdade de comunicação. Na verdade, e é por isso que esse novo livro tem o título que tem, que é A Prática da Liberdade para Além da Alfabetização. O Paulo, em diferentes ocasiões, se mostrou desconfortável e reclamou especificamente do fato de ser identificado quase que exclusivamente como uma pessoa que criou um método de alfabetização de adultos. Numa entrevista que ele deu na Índia, em 1979, que foi reproduzida por uma professora equatoriana, a Rosa Maria Torres, ele disse especificamente o seguinte, é um parágrafo curto, eu vou tomar a liberdade de ler para vocês. Ele disse assim, muita gente pensa que eu sou especialista em alfabetização de adultos. Não, não e não. Não é assim. É lógico que a alfabetização de adultos é algo que eu estudei profundamente. Mas estudei esse tema devido a uma necessidade social do meu país, como um desafio. Me parece muito importante. Ele estudou o tema como uma necessidade social do país dele, do nosso país, né? Como um desafio. Em segundo lugar, estudei alfabetização de adultos dentro do contexto da educação e dentro do contexto de referência da teoria do conhecimento, mas não como algo em si mesmo, porque como tal não existe. Então, em outras ocasiões, tem uma outra entrevista que ele deu em 1982 aqui em Brasília, no Correio Brasiliense, em que ele fala quase a mesma coisa e se mostra desconfortável com isso, né? E é interessante que, passados todos esses anos, com a obra imensa que o Paulo teve, se a gente contar os livros individuais, os livros produzidos com outros autores, que ele chamava de livros dialogados, e as coleções de texto que a Anita, na sua grande maioria, que a Anita organizou após o seu falecimento, são 37 ou 38 livros. A última conta que eu fiz foi 38.
apesar de tudo isso, é interessante que ainda hoje essa redução do pensamento de Paulo e a identificação dele exclusivamente com o criador de um método de alfabetização ou alguém restritamente na área da educação estrito sensu, é rotineira, acontece todos os dias. Agora, nessa época de que estão havendo muitas homenagens a Paulo em função do centenário, é impressionante como isso ocorre. Existe um curso que está sendo dado toda semana, eu tenho assistido alguns, tem ciclos, tem cursos, tem várias atividades, mas tem um curso que pega educação como prática da liberdade, depois pedagogia do oprimido, depois a experiência africana, etc., e salta, ignora, ninguém fala nisso, extensão à comunicação. Está ali entre educação como prática da liberdade e pedagogia do oprimido. E que é um livro que eu considero um livro importante, muito importante. Né? E da mesma forma, é raríssimo, ou quase inexistente, menção ao conceito de cultura do silêncio, que eu, pessoalmente, acho importantíssimo e tenho dedicado muito da minha pesquisa em cima desse tema. Então, a oportunidade de um evento desse aqui numa faculdade de comunicação, me parece que Paulo ficaria feliz, né? Porque mostra o interesse e o reconhecimento de que o seu pensamento vai além, né? Muito além da prática da alfabetização. E por quê? Por que se pode fazer essa afirmação, né? Por que a prática da liberdade em Paulo vai além da alfabetização? Eu sei dos limites do tempo aqui, vou procurar sintetizar, porque esse é o argumento desse livro, como eu já disse, né? Mas na introdução desse livro, eu falo que o Paulo tem que ser considerado, primeiro e acima de tudo, como um grande humanista. O Antônio Cândido escreveu na orelha do primeiro livro que foi publicado após a morte de Paulo, que é uma coletânea de textos, alguns inclusive inacabados, que foi organizado pela Anitta. O Antônio Cândido escreveu que o pensamento de Paulo era uma das conquistas mais positivas do pensamento humanista do século XX. Antônio Cândido. Né? E é interessante porque o humanismo de Paulo ele bebe de várias fontes humanistas, de várias tradições humanistas, desde o humanismo cristão, de Jacques Maritain, por exemplo, até Karel Kosik, que é um humanista marxista, né, cujo livro Dialética do Concreto, Paulo fala numa entrevista que leu mais de 10 vezes. Então, o humanismo de Paulo é uma linha condutora, é o fio condutor, que me parece presente em toda a sua obra, em todo o seu pensamento, em toda a sua praxis, né? E é talvez a característica central do pensamento dele. Ainda em 1968, Paulo definiu, no Extensão ou Comunicação, esse livro que é, a maioria das vezes, ignorado, definiu o que era humanismo para ele. Ele fala assim, o humanismo que, pretendendo verdadeiramente a humanização dos homens, resista toda a forma de manipulação, na medida em que esta contradiz sua libertação. Humanismo que, vendo os homens no mundo, no tempo, mergulhados na realidade, só é verdadeiro enquanto se dá na ação transformadora das estruturas em que eles se encontram coisificados ou quase coisificados.
Humanismo que, recusando tanto o desespero quanto o otimismo ingênuo, é, por isso mesmo, esperançosamente crítico. E sua esperança crítica repousa numa crença, também crítica, a crença em que os homens podem fazer e refazer as coisas, podem transformar o mundo. Crença em que, fazendo e refazendo as coisas e transformando o mundo, os homens podem superar a situação em que estão sendo, em quase não ser, e passar a ser, no estar sendo, em busca de ser mais. Como sempre, um texto muito bonito, que o Paulo escrevia muito bem. Então, esse humanismo transborda em Paulo e no seu pensamento e na sua obra para muito além da perspectiva formal de um método de alfabetização. E esse humanismo é muito alicerçado, muito firmemente ancorado naquilo que o próprio Paulo, ele mesmo se identificava como um homem de fé. Ele falava, eu não sou exatamente um homem religioso, eu sou um homem de fé. E gostava de citar, citou várias vezes, uma frase de um livro do Ortega y Gasset, que ele disse que leu ainda na sua adolescência, que é uma frase muito interessante, que diz que as ideias se têm e nas crenças se está. Ele falava isso para dizer que a crença dele, ou o que ele chamava de camaradagem com Cristo, era uma coisa que ele não precisava de fazer força nenhuma para ter. Ele fazia parte das suas crenças. E é essa crença, essa fé, essa identidade com Cristo dos pobres, né, que ancora esse humanismo que é uma linha condutora do pensamento de Paulo. Eu gosto muito, e para frisar esse ponto, numa de suas últimas entrevistas, provavelmente a última entrevista gravada que Paulo deu para a TV da PUC São Paulo, está disponível no YouTube, vale a pena ver. O Paulo, respondendo a uma pergunta se ele acreditava em Deus, acreditava na transcendentalidade e tal, ele faz uma brincadeira, lembra das relações dele com Darcy Ribeiro, fala que ele não acreditava que, ao contrário do Darcy, ele não acreditava que ele desapareceria junto com o caixão. Quando eu vou continuar, ele falava. Mas ele fala uma coisa muito interessante, provocado sobre isso, e ele fala que quando ele começou a frequentar a periferia de Recife, né, as favelas, os mucambos, os alagados, ter contato com os pobres, com os favelados, com os camponeses na zona rural, com a pobreza, né, ele fala, ele foi levado a isso pela camaradagem que ele tinha com Cristo. Mas quando ele chegou lá, ele, vendo aquela negação da liberdade, ele foi automaticamente para Marx, porque Marx ensinava ele a entender por que aquilo acontecia. E ele fala nessa entrevista que esse contato dele com Marx jamais fez com que ele abandonasse a camaradagem dele com Cristo, muito pelo contrário. Ele ficou com Cristo na mundanidade, não, ficou com Marx na mundanidade e com Cristo na transcendentalidade. Eu estou insistindo nesse ponto porque me parece absolutamente fundamental, né? E isso nos possibilita, entendendo esse humanismo e esse enraizamento do humanismo nessa fé, né? Porque era como ele mesmo dizia, ele era um homem de fé,
a gente entende a noção dele e a centralidade da ideia de liberdade. Porque o compromisso de Paulo, na verdade, era com a liberdade do homem, era com ele acreditar. É exatamente esse o humanismo, né? É acreditar no homem, acreditar na capacidade do homem de construir, de criar o seu próprio mundo, o mundo da cultura e o mundo da história, né? E de transformar, junto com os outros, este mundo, né? Fazendo deste mundo, tendo uma vida ativa, né? Participando da vida ativamente da construção das regras que se aplicariam a todos para construir uma sociedade melhor. O compromisso inicial, quando Paulo fala que ele estudou a alfabetização por uma necessidade social do país dele, né, por um desafio, eu tenho argumentado que a política precede a experiência educacional, porque o que move Paulo é essa perspectiva, que é a política, de transformação do mundo, de atuação, né, do homem na sua vocação ontológica de ser mais, de realizar o inédito viável, de construir, né, um mundo melhor e tal. Isso é o centro, né, o eixo. Então, isso se aplica à educação. A educação como prática da liberdade é isso, né? É dar consciência como um primeiro passo ao ser humano primeiro, a sua capacidade a sua diferença da natureza e a sua capacidade de transformá-la culturalmente. Enfim, então eu acho esse é o quadro geral onde se coloca a perspectiva de Paulo para além da alfabetização. Eu ando convencido, mais recentemente, depois inclusive de ter terminado esse livro que vai sair agora, que o Paulo deveria ser considerado como um dos pensadores brasileiros que são, em geral, colocados na categoria de intérpretes do Brasil. E por que eu digo isso? Porque Paulo, embora não tenha um texto, um capítulo de um livro escrito especificamente sobre o que ele identificou como e chamou de cultura do silêncio, e eu considero que talvez se tem alguma contribuição que eu possa dar, é exatamente ter feito uma espécie de genealogia desse conceito, ter traçado historicamente esse conceito desde o Padre Vieira, lá no século XVII, até a primeira vez que Paulo fala em mutismo, da população oprimida com a qual ele estava em contato. Este conceito, ele identifica um traço histórico, estrutural da sociedade brasileira, que é exatamente a exclusão pelo silenciamento, a ausência da voz, a ambiência que não permite a expressão da palavra verdadeira, que, segundo Paulo, é a palavra que transforma, né? Então, eu tenho trabalhado, inclusive junto com o grupo de pesquisa da UFMG, do qual eu faço parte, que é o CERBRAS, Centro de Estudos Republicanos Brasileiros, na identificação histórica da manifestação de políticas de silenciamento, né, que se dão historicamente como corolário da ideia de cultura do silêncio. Porque a cultura do silêncio se reproduz, dentre outras formas, através de políticas deliberadas de silenciamento que não ocorrem apenas na área de comunicação, né? Eu vou caminhando aqui para terminar, porque eu sei que o meu tempo está curto, falar apenas um pouco aqui sobre essas políticas de silenciamento, que primeiro, e acima de tudo, no caso do meu trabalho,
é fácil da gente identificar no que se refere à área de comunicação, né? Essas políticas de silenciamento, elas se manifestam de várias formas, mas no caso das políticas sobretudo de radiodifusão, quando a gente estuda a legislação, historicamente, a legislação da área, a gente acaba vendo que seria mais apropriado chamar as políticas públicas de comunicação de políticas públicas de silenciamento. Eu vou dar um exemplo que é de conhecimento geral. A legislação, por exemplo, sobre rádios comunitárias. A legislação de rádios comunitárias não é uma legislação para incentivar e promover a difusão das rádios comunitárias. Ao contrário, é uma legislação para reduzir a sua abrangência e reduzir a sua potência. Esse é um exemplo, né? Se a gente olhar as iniciativas legislativas na área de radiodifusão que não vingaram, por exemplo, tomando as iniciativas legislativas que foram apresentadas depois da Constituição de 88 para regulamentação do capítulo 5º da comunicação social, a gente vai ver que a legislação que não vingou era a legislação que permitia mais vozes, mais diversidade, mais presença, né, da voz no espaço público. Essa não foi para frente. Ao contrário, quando você analisa, mesmo antes muito antes da Constituição, os vetos, por exemplo, do Código Brasileiro de Telecomunicações, uma coisa que eu já fiz e já estudei. A gente vai ver os vetos, que foram vetos não do presidente da República à época, mas foram vetos que foram dados pelo Congresso Nacional, eles são vetos que trabalham em termos de uma política de silenciamento, e não de uma política de comunicação, né? E mesmo se a gente for ver as normas e princípios que estão na Constituição de 88 e que não conseguiram, não lograram regulamentação e que, portanto, não são cumpridos. Constituem também políticas de silenciamento. E tem o caso óbvio de que, historicamente, nós nunca demos a importância que outros países deram e nem seguimos o caput do artigo 223 da Constituição, que é a questão da complementariedade entre os sistemas público, privado e estatal. Nós nunca tivemos um sistema público de verdade no país. E a tentativa recente da EBC, como nós todos sabemos, ela continua sendo desconstruída. A EBC virou uma empresa estatal, né, desde o golpe de 2016. Além disso, existem as políticas específicas dentro dos conglomerados de mídia, da mídia privada, as políticas editoriais específicas, que são políticas de silenciamento, né? Na linguagem acadêmica, nós sabemos aí, dentro da área de comunicação, conhecemos há muito tempo o enquadramento que o jornalismo faz das notícias, né? O enquadramento, ele se caracteriza pelas ênfases e pelas omissões. As omissões dos enquadramentos no jornalismo, elas são políticas deliberadas de silenciamento, né? Recentemente foi defendido, aí, se não me engano, na PUC Minas, a tese de doutorado da Eliara Santana, que faz um trabalho muito interessante, baseado na análise do discurso, sobre o silenciamento de falas, né, que, na verdade, são formas deliberadas de privilegiar
algumas falas em detrimento de outras. Ela fez isso com relação ao Jornal Nacional. Bom, na verdade, eu estou dando esse exemplo da cultura do silêncio como uma área que decorre do pensamento de Paulo. Eu não tive condições de aprofundar, mas é apenas uma indicação, que é um pensamento, eu insisto nisso, que é uma prática da liberdade que vai muito além da alfabetização. E, certamente, a área de comunicação totalmente intrincada com a área da cultura, e, se não é assim, deveria ser assim, né? É um bom exemplo disso. Então, eu vou ficar por aqui. Agradeço mais uma vez a oportunidade e estou à disposição se for preciso de esclarecer algum ponto que não tenha ficado claro. Muito obrigado. Bom, Vinícius, nós temos várias questões aqui que chegaram pelo chat e eu vou trazer algumas delas. Vou começar com a do professor Ricardo Freitas, onde ele faz a seguinte questão: os movimentos populares que trabalham com mídias comunitárias são a melhor forma de combater as políticas de silenciamento citadas pelo senhor? Se é melhor, eu não sei, mas certamente é uma boa forma, né? Aliás, a professora Cecília, que vai estar conosco aí no próximo bloco, ela é uma estudiosa, né, da chamada comunicação alternativa ou comunicação popular, e com toda certeza né? Hoje, essas questões relacionadas à liberdade de expressão de uma forma mais ampla, elas têm que levar em conta que nós vivemos num mundo onde o antigo protagonismo da chamada comunicação de massa, dos oligopólios, né, privados, já não é tão tranquila como foi no passado, né? Embora eu não me iludo, e eu acho que ninguém deve se iludir, porque a presença protagonismo, por exemplo, da função de agenda setting, que antes era indiscutivelmente um protagonismo da mídia de massa, hoje ele não é mais da mídia de massa, né? Nós sabemos disso. Às vezes um tweet do Donald Trump ou desse senhor que é o presidente da República hoje pautam a agenda pública. Então a gente tem que levar em conta que a discussão dessas questões da comunicação, do papel político dela hoje, ela tem que ser matizada, ela não é a mesma coisa que era 20 anos atrás, né? Mas, com certeza, formas de comunicação geradas nos movimentos sociais, na comunicação popular, na comunicação alternativa, são formas alternativas, né, a políticas públicas de silenciamento, né, vamos dizer assim. Uma outra questão, Vinícius, que também eu acho que ela complementa essa, foi trazida pela Débora Galsiski. Ela pergunta o seguinte: para Paulo Freire, qual era ou deveria ser o papel dos meios de comunicação? Olha, uma coisa interessante do pensamento de Paulo é que eu acredito que boa parte das pessoas que está conosco aqui sabe que o único lugar onde Paulo se dedicou à questão de comunicação foi nesse ensaio que ele escreveu em 67, 68, no Chile, que chama Extensão ou Comunicação. Paulo estava trabalhando, né, como assessor, primeiro no INDAP, que era um Instituto de Reforma Agrária, e depois no ICIRA, que
que era um instituto também ligado à reforma agrária, mas era um instituto de capacitação de pessoal e de investigação. Isso tudo dentro do governo da democracia cristã, no final da década de 60, o governo de Eduardo Frei, no Chile. Então, nesse ensaio, a preocupação de Paulo era fazer uma crítica da tal da extensão rural, que ainda existe até hoje, né? A extensão rural, naquela época, eu acredito que ainda hoje, ela era fundada teoricamente na teoria da difusão de inovações. E ela usava um modelo da comunicação que era um modelo transmissivo, né? Que Paulo, com o tempo, associou ao que ele veio a chamar de educação bancária, né? A extensão era técnicos que sabiam o que era melhor para os camponeses, depositavam, né, nesses camponeses técnicas, formas de trabalhar no campo, etc., sem levar em conta o que os camponeses já sabiam, a cultura dos camponeses, né, o que os camponeses queriam. Então, Paulo faz uma crítica aguda a isso, e faz uma crítica aguda a isso com base, sobretudo, principalmente, mas não só, numa teoria do conhecimento. Porque Paulo se baseia num filósofo espanhol que migrou para o México, na época da Revolução na Espanha, na década de 30, o Eduardo Nicol. O Eduardo Nicol falava que o conhecimento só se dava quando ocorria numa relação dialógica. O conhecimento, na verdade, era resultado da interação entre sujeitos que queriam, mediados pelo objeto que eles queriam conhecer. Isso é Paulo que fala, porque isso é também a definição de comunicação. Então, Paulo faz uma crítica. Eu não perdi o fio da meada, não. Eu vou responder a questão. Ele faz uma crítica da extensão rural e opta por uma definição de comunicação que é essa comunicação que se dá não no polo do transmitir, mas no polo do compartilhar. Porque, historicamente, semanticamente, a palavra comunicação ela tem essa ambiguidade de significado, né? De um lado, o significado etimológico, da raiz etimológica de comum, compartilhar, que é essa opção do Paulo, você comunica com o outro, mediado pelo objeto que você quer conhecer, e o outro polo é o polo da transmissão, que prevalece muito ainda por causa dos modelos matemáticos, aquela coisa do emissor, do transmissor, do receptor, e não leva, o protagonismo não é do receptor, né? Aliás, até a linguagem receptor não é, na perspectiva do compartilhar, ela não se adequa. Então, Paulo trabalhou a comunicação nessa perspectiva para convencer o pessoal técnico com o qual ele trabalhava de que extensão era, inclusive, impedia o conhecimento. O conhecimento tinha que se dar não pela extensão, mas pela comunicação. E o que não fosse do polo do compartilhar, com o protagonismo do sujeito para o qual essa tecnologia nova, etc., deveria servir, não poderia ser chamado de comunicação. Então, foi isso que o Paulo articulou, muito bem articulado nesse livro, que é um livro que vale a pena ser estudado, porque também não é um livro fácil. E todas as vezes, no futuro, a partir daí, em que, por exemplo, em entrevistas, nesse novo livro, no capítulo que eu trato da questão da comunicação, que eu chamo de comunicação libertadora, eu
alinho as ocasiões em que Paulo foi interpelado sobre os meios de comunicação de massa. E ele, reconhecendo a importância dos meios de comunicação de massa, ele, quando encostado na parede sobre o que ele pensava sobre isso, ele mandava, ele falava assim, vejam o que eu falei sobre a teoria do conhecimento. Então ele não considerava que os meios de comunicação os meios de comunicação de massa faziam comunicação. Eles faziam outra coisa. Por exemplo, no Pedagogia do Oprimido, ele fala especificamente que os meios de comunicação tradicionais, de massa, eram os responsáveis pela manutenção dos mitos que facilitavam a perpetuação da cultura do silêncio. Né? O mito da igualdade, o mito... Ele faz uma... Eu não vou me lembrar aqui agora, mas ele faz uma relação. Então, apesar de reconhecer que os meios de comunicação eram importantes, estavam aí para ficar, ele certamente, embora ele não tenha trabalhado isso, ele certamente defenderia o que nós chamamos de democratização dos meios de comunicação, ele defenderia um sistema público, né? Ele defenderia algo que possibilitasse que mais vozes fossem ouvidas, como uma forma de superação da cultura do silêncio, com toda certeza. Agora, nas vezes, embora ele tenha se concentrado lá na questão da comunicação interface que os agrônomos faziam com os camponeses, sobretudo na experiência chilena, né? Embora ele tenha se concentrado nisso, nas ocasiões em que ele foi interpelado, ele recomendava que se voltasse a ideia dele lá de o que era comunicação e o que não era. Agora, eu tenho defendido também que essa visão freiriana sobre comunicação, no mundo que nós vivemos, tem várias coisas. Direito à comunicação, a crítica à extensão, a comunicação dialógica, que ele inclui uma perspectiva política, né, que está necessariamente presente no conceito dele de comunicação, mas eu tenho falado que essa forma de Paulo ver a comunicação é uma excelente referência normativa e ética, não só para a comunicação hoje feita via internet, né, mas também uma referência ética e normativa para a regulação da área. Né? Então, enfim, eu não sei se respondi a pergunta, eu expandi aqui porque aproveitei para falar essa questão da visão específica de Freire sobre comunicação. Então, Vinícius, tem uma série de perguntas aqui no chat, algumas, inclusive, correlacionando esse momento que a gente vive, né, com a pandemia. Mas eu vou passar aqui para a da professora Vera França, se houver tempo eu retorno a elas, tá bem? E também o pessoal sempre pode entrar em contato com você pelo seu e-mail, que seria muito bom a gente deixar aqui também, né, para depois. A Vera diz o seguinte: prazer em ouvi-lo, Vinícius. Muito interessante essa ênfase na cultura do silêncio. Esse conceito seria, de alguma forma, equivalente ou próximo daquilo que, nos anos 70, foi chamado de incomunicação? Prazer saber que a Vera França está aqui. É uma honra para mim, Vera. Muito obrigado. Olha, talvez hajam pontos em comum, mas eu não tive condições aqui porque eu não quis fazer uma fala só sobre a cultura do silêncio, né? Mas eu acho que a ideia da cultura do silêncio vai muito além da ideia de
em comunicação, né? É claro que a cultura do silêncio é o lugar da incomunicabilidade, né? Na cultura do silêncio não há nem diálogo nem comunicação, né? Porque a ausência de voz impossibilita a comunicação, né? Ou mesmo quando a voz, como o próprio Paulo fez, e aqui tem um certo viés habermasiano, embora Paulo não tenha estudado Habermas e não tenha citado Habermas jamais, há um certo viés aí de comunicação distorcida, porque Paulo falava que não era só a ausência da voz, era a voz que não era autêntica, que não era verdadeira, que era a voz, muitas vezes, do próprio oprimido que internalizou o opressor, né? Na linha do Frantz Fanon. Então, eu tenho trabalhado numa perspectiva de que, como eu já disse, que essa ideia de cultura do silêncio, ela identifica, né, um problema da formação da sociedade brasileira, que é um problema como vários outros, é um problema estrutural, histórico, e que, na minha visão, permanece, que é a exclusão de vozes, né? Agora, tem vários aspectos que eu não vou poder, mas eu tomo a liberdade, Vera, de sugerir que você leia esse livro meu que vai sair e me ajude a divulgá-lo, porque o que a gente quer quando escreve alguma coisa é que mais pessoas leiam e divulguem, critiquem, participem da conversa, né? Que é isso que interessa. Obrigado pela sua pergunta. Eu acho que você acabou respondendo também, quando você falou das redes sociais, da cultura do silêncio, ao Guilherme Vargas Cruz. Então, a gente tem uma pergunta, que era a que eu tinha mencionado, que eu vou fundir em duas, que é sobre esse momento atual de pandemia, em que nós estamos todos confinados e nos relacionando via telas, né? É a pergunta do Alexandre Leitão e também da Vanessa Carolina. E a pergunta é o seguinte: como adotar uma postura dialógica em um contexto de ensino à distância, online, mediado por grandes empresas de mídia como o Google? E é isso. O que ele diria, e aí eu poderia acrescentar, o que ele diria sobre a educação na pandemia? Tem uma solução para isso? Não sei, não sei, não sei. Tem que, muitas vezes a gente tem, o melhor é dizer que não sabe, porque eu acho que com todas as dificuldades, uma das coisas que a pandemia revelou foi a possibilidade da interação via esses processos como esse que está aqui agora, né? Que antes a gente não usava, não sabia que tinha. Eu considero que isso é algo positivo, né? Agora, na perspectiva de Paulo, o diálogo da educação, ele é um diálogo diferente da educação que nós estamos acostumados a ver, né? Ele é um diálogo centrado na figura do educando, que também é educador, né? É uma forma de troca, né? Embora Paulo sempre tenha sido muito consciente do seu papel de educador, professor, não se iludam quanto a isso. Ele teve experiência na Universidade de Genebra e mais de uma vez nós comentamos uma coisa que sempre me incomodou muito quando eu dava aula, já estou aposentado há muitos anos, é que você não tem um horário para começar a aula nem um horário para acabar, porque as pessoas entram e saem o tempo todo, mesmo na pós-graduação, né? E o Paulo se sentia terrivelmente incomodado com isso. Eu não sei se ele chegou a concretizar, mas ele chegou a me dizer, quando ainda estava na Unicamp e na PUC, que ele ia fechar a porta da sala, porque ele não aguentava aquilo de que as pessoas entravam e saíam o tempo todo.
Então, isso é bom para a gente ver que a gente, às vezes, idealiza algumas coisas que não existem. Né? O Paulo era um ser humano como qualquer um de nós que tinha as ideias maravilhosas que ele teve, mas alguns hábitos arraigados na nosso sistema educacional e tal eram difíceis de ser compatibilizados com a visão de educação e tal, né? Uma coisa séria. Mas eu não sei responder a essas questões aí, se ele previa o que ia acontecer com a educação, porque eu vi aqui no chat. Não sei se respondi aí a pergunta que foi feita, mas enfim. Eu acho que sim, Vinícius, eu acho que respondeu, e eu acho que quero enfatizar, não é, mais uma vez, que o próprio Paulo disse em uma entrevista que o Vinícius Lima era um dos teóricos, um dos professores com quem ele mais dialogava, né? Então, ouvi-lo agora foi muito importante para todos nós, e tenho certeza que quando as pessoas tentam perguntar o que Paulo faria, é exatamente por conhecer essa proximidade entre vocês. Eu acho que o nosso tempo agora se esgotou, ainda temos mais uma mesa, e quero deixar aqui o agradecimento e pedir para você continuar com a gente, tá bom? Claro. Obrigado, Raquel. Muito obrigado. Mas antes de você sair, você não queria falar algumas palavras? Eu quero agradecer mais uma vez o convite, né, a oportunidade. Eu fiz isso com muito prazer. Como eu disse no princípio, eu tenho certeza que Paulo ficaria feliz, não tenho dúvida disso, que ele ficaria feliz de ver um evento como esse, liderado por uma faculdade de comunicação, com toda certeza. E é isso, me coloco à disposição para os próximos eventos. Vamos esperar o livro, e está todo mundo aqui, está cheio no chat, você vai ver várias pessoas mandando um abraço, Eduardo Mediste, Muniz Sodré, Patrícia Miranda, enfim, várias pessoas estão aqui mandando sucesso e querem estar no lançamento do seu livro. Beleza. Eu fico muito feliz de ver essas pessoas aí acompanhando e agradeço muito. É uma honra para mim. Muito obrigada, Vinícius.